Lucas, capítulo 24. Hoje eu quero falar sobre a melhor notícia que você recebeu na sua vida. Não é a notícia que você recebeu um Pix, de que ganhou uma casa, de que ganhou um carro, ou uma viagem para a Europa com tudo pago. Embora a gente ganhar tudo isso, é muito bom, né? Mas hoje não é essa notícia que eu quero trazer para você. Talvez essas coisas sejam melhores notícias para pessoas que ainda vivem agora, vivem essa terra, essa vida. Mas pessoas que pertencem a Cristo, pertencem às regiões celestiais. A melhor notícia é que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E esse acontecimento influencia a tua e a minha vida. Como John Piper uma vez disse, que a ressurreição de Cristo é a razão pela qual os cristãos podem ter alegria, paz e segurança em meio às adversidades da vida. Por isso, abra comigo em Lucas, capítulo 24, e nós leremos todo o capítulo. Eu sei que hoje é um capítulo grande, mas Lucas é o que mais retrata os detalhes a respeito da ressurreição de Jesus. Então eu te peço paciência hoje, para lermos um capítulo grande, mas lermos ele como um todo. Diz assim, então, a palavra de Deus em Lucas, capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditavam no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: "O que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus.
Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que as profecias disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e veja que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim e da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Senhor tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora, para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nos abençoe através dessa palavra, desse acontecimento, Pai. Era tudo aquilo que nós precisávamos para as nossas almas. Que Cristo vencesse a morte, que Cristo ressuscitasse. Assim nós oramos, Pai, te pedindo que a palavra fale conosco nessa manhã. Que a mensagem da ressurreição seja muito bem entendida e compreendida aos nossos corações. Orando assim, em nome dele, o Cristo ressurreto. Amém e amém. Queridos, a cruz é central para a mensagem cristã. Mas ela por si só, ela não teria nenhum valor se o túmulo vazio não concluísse essa mensagem. As crianças saíram? Tá. Desde que o cristianismo existiu,
as pessoas conectam a nossa fé com a cruz. É um símbolo de representação do que Jesus fez. Muita gente não entenderia se mostrássemos uma pedra ou um túmulo aberto, não é verdade? A gente anda às vezes com a cruz, né? Quem tem a mania de às vezes ter um colar com a cruz, a gente sabe que ali é uma representação da fé cristã. Mas se alguém andasse com um túmulo aberto, ninguém ia entender o que isso significa. Muita gente não entenderia se a gente mostrasse isso. Mas a cruz, a gente reconhece rápido. E eu não falo essas coisas, meus queridos, para diminuir a representação e o valor da cruz. Apenas reiterar que nada seria se a ressurreição não tivesse acontecido. Por isso, os evangelistas têm a preocupação de relatar esse acontecimento. Lucas, nós lemos o capítulo inteiro, 53 versículos, porque ele tem o objetivo de trazer detalhes específicos do que aconteceu, desde a morte e ressurreição até o momento que ele aparece para todos os 11. Isso a gente vê do contexto de tudo o que aconteceu. A sua morte na sexta-feira, ao meio-dia, o seu sepultamento de José, né, de Arimateia e Nicodemos, tudo aquilo que a gente explorou na última mensagem. Aliás, eu queria falar com a igreja sobre o que a gente disse até agora, porque de nada adianta nós aprofundarmos na ressurreição sem entender o que foi falado até agora. Então a gente falou sobre o juízo para alguns e o alívio para os outros. A gente falou sobre o nosso reconhecimento de pecado. Quando a gente olha para a cruz, nós reconhecemos pecado, nós reconhecemos o perdão que Deus proferiu para nós. E mais do que isso, o vínculo restaurado para o relacionamento. Aquilo que inclusive o Junei já abordou para nós no louvor. O coração se parte, mas o véu se reparte também. E isso é um sinal de nosso relacionamento. Agora Deus está próximo de nós. Nós estamos próximos daquele. E queridos, se tem uma coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte, que o Evangelho, ele não é um instrumento para moralismo, mas é um convite para perdão e mudança. O que Cristo fez por nós não é um instrumento para moralismo, mas é um convite para perdão e mudança. Por isso que no sepultamento a gente viu que o Evangelho transforma até os mais improváveis dos homens e discípulos. A gente viu a mudança de José de Arimateia com Nicodemos, a posição que eles tinham e a renúncia que tiveram que fazer para sepultar o que para os judeus era um herege, o maior talvez herege ali da época. Mas aqueles dois homens reconhecem o Evangelho, eles são transformados a partir dele. Também vimos que o discipulado nos chama lealdade, porque eles não só foram transformados, mas eles se manteram fiel a Cristo. E para quê? Para um testemunho. Porque a gente aprendeu que o testemunho, o nosso testemunho a respeito dessa obra é o que faz o reino avançar. E a ressurreição conclui tudo isso, toda essa obra. Conclui os grandes benefícios que nós temos da obra de Cristo. Por isso, meus queridos, que a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé e a razão da nossa adoração a Deus. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé e a razão da nossa adoração a Deus. Por isso que eu te pergunto, o quanto, isso eu venho perguntando na verdade quase todos os sermões que a gente teve a respeito da Páscoa. E eu quero perguntar hoje de novo, o quanto a obra de Cristo impacta na sua vida. O quanto a obra de Cristo é refletida na sua vida. E quanto o pecado nos distancia de Deus, dessa obra, e quando eu falo essa obra já engloba a encarnação, a morte, a ressurreição, tudo aquilo que Ele fez por nós. Quando, meus queridos, o pecado se manifesta em nós, o Evangelho, ele nos aproxima de Deus. Nos aproxima em espíritos quebrantados e lavados por perdão. Lavados com o sangue do Messias. Por isso, meus queridos, nessa manhã eu quero te convidar a entender que o Cristo ressurreto traz grandes benefícios para a nossa vida cristã. Além de concretizar a nossa salvação eterna e perdão de pecados.
Nós repartimos esse texto, meus queridos, primeiro, sobre a evidência do túmulo vazio, o testemunho das mulheres. Aqui cada evangelista, ele atua de uma forma diferente. Por exemplo, Mateus fala Maria Madalena e uma outra Maria. Ele diz que houve um tremor na terra, que um anjo desceu do céu e que tirou a pedra. Lá fala que os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Mateus ainda também fala que os anjos falam para contarem aos discípulos e na medida que elas correm, Jesus aparece para elas. Marcos é um pouco mais sucinto. Marcos fala Maria Madalena, Maria e Salomé. Algo que Lucas e Mateus também não falam. Não falam de Salomé, mas Marcos aponta, Salomé também estava lá. E lá é dito que chegaram e a porta já estava aberta. E o anjo já estava lá. E ficaram muito assustadas, algo que Lucas também fala. E Lucas não fala só Maria Madalena, mas fala a outra Maria e Joana. E também diz que o túmulo estava aberto e vazio. E que também elas estavam assustadas. E que não havia um anjo, mas havia dois. E João termina relatando tudo isso, que foi só Maria Madalena. Não, melhor não foi que só, ele só fala de Maria Madalena. Que Maria Madalena foi e viu o túmulo aberto. E que foi correndo e falou para Pedro e o outro discípulo, que a gente entende ser João. Porque ele diz, aquele é quem Jesus amava. Um correu mais rápido que o outro, um entrou antes, o outro ficou meio assim de entrar, mas também entrou. Então todo esse relato a gente tem em João. E Maria Madalena, é bem interessante, realmente o que vai até complementar a nossa mensagem de hoje, porque João diz que Maria Madalena ficou na porta, chorando, porque não sabia aonde estava o corpo de Jesus. Queridos, tudo isso, embora tenha suas diferenças nos evangelhos, tudo isso nos mostra que o túmulo estava vazio. Depois tem a aparição de Cristo e os discípulos no caminho de Emaús, e por último, o encontro de Cristo com os 11. Então a gente reparte o texto e, claro, a sua ascensão. Então a gente tem essas três repartições, todos relatando, o túmulo está vazio, nós estamos salvos. Ele cumpriu o que falou. Aquele que andou entre nós não é mentiroso, mas vive, cumpriu o que ele falou que ia cumprir. E três detalhes, meus amigos, acontecem nesses três contextos. Percebam comigo que eu fiz questão de realmente ler todo o Lucas 24, porque são três contextos dizendo a mesma coisa. Percebam, é o contexto das mulheres, é o contexto dos dois ao caminho de Emaús e é o contexto dos 11. E nesses três, eu quero falar de três detalhes que eu queria aplicar para a igreja nessa manhã. Primeiro, queridos, nós vemos que a ressurreição de Cristo nos ensina a necessidade de uma vida nas Escrituras. Repito, a ressurreição de Cristo nos ensina a necessidade de uma vida nas Escrituras. A maior dificuldade dos discípulos em crerem na ressurreição foi porque os olhos não haviam ainda sido iluminados de uma forma convencedora que Cristo havia de ressuscitar. Eles haviam sido avisados por Cristo que ele teria que morrer, porque assim dizia as Escrituras. Mas nenhum deles, os três públicos, as mulheres, os dois de Emaús e os 11, nenhum deles se lembravam disso. E por isso estavam tão tristes pela morte. Percebam comigo, de 6 a 8, que é o contexto das mulheres. Lá é os anjos que têm que lembrar a elas. Olha, é necessário, ele já falou isso para vocês, que é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aí no outro contexto, agora foi o próprio Jesus que aparece para os dois no caminho de Emaús. Versículo 25, 26 e 27. Depois de relatarem a tristeza dele, Jesus fala, como vocês são insensatos e demoram para crer. Aí de novo, não é verdade que Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aí o terceiro contexto, com os 11, novamente, versículo 44 e versículo 45.
Jesus, a seguir, disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Em ambos os contextos, em ambos os públicos, perceba comigo que o mesmo erro acontece: falta de compreensão das Escrituras. Depois que os anjos e Cristo os lembram e explicam algo que já havia sido dito antes, aí sim, a ficha dos 3 públicos, tanto as mulheres, quanto os 2 de Emaús, quanto os 11, aí sim que cai a ficha deles. Se tivessem compreendido e acreditado na palavra, no que havia sido dito a respeito de Jesus, todos esses públicos, os 3, eles não estariam tão assustados, não estariam enlutados e preocupados, mas confiariam que mais cedo ou mais tarde Jesus apareceria. Agora, uma vez que as Escrituras, é isso que a gente percebe, né? Uma vez que as Escrituras são explicadas, os olhos deles se abrem. Esse é o poder da palavra. Percebam que as emoções deles, dos 3, tanto das mulheres, quanto dos 2 de Emaús, quanto os 11, as emoções deles mudam a partir do que ouvem a respeito de Cristo. Por isso, a necessidade de uma vida, meus queridos, na Bíblia, em leitura constante, em tentar entendê-la, compreendê-la. Para quê? Aí você olha para mim, tá, mas para quê? Primeiro, para aplicar na sua vida. Segundo, para confiar nas promessas de Deus. Percebam que em ambos os públicos eles estavam enlutados. Enlutados a gente entende, mas tristes. A gente vê os 2 de Emaús desanimados. Aí o anjo teve que explicar para as 2 que Cristo já havia falado que estava nas Escrituras. Aí o próprio Cristo fala para os de Emaús que estava nas Escrituras. E aí depois fala para os 11, tudo estava nas Escrituras. Por que vocês estão assim? Por que vocês não compreendem? Por isso, meus queridos, a necessidade de uma vida nas Escrituras. Para confiar nas promessas de Deus, para te alertar o que é certo, o que é errado, para te dar a sabedoria de como agir na sua vida, para te lembrar quem você é e quem Deus é para você e o que Ele fez por você e o que você ganhou com tudo isso. Eu lembro de uma história, isso é uma história que fica para mim o resto da vida, provavelmente você já deve ter ouvido. Daquela história com o pastor. Tomem cuidado quando for visitar vocês, hein? Que pode ser que um dia eu pegue vocês dessa. O pastor foi visitar uma irmã na casa dela e percebeu que a Bíblia dela estava em cima da mesinha, assim na frente. E ele também percebeu que tinha um dinheiro da irmã perto da Bíblia. $100. Essa história é americana. Tinha $100 ali perto da Bíblia. Aí ele pegou aqueles $100 e colocou no meio da Bíblia e fechou. E a mulher provavelmente não estava junto porque não viu ele colocar aquele dinheiro no meio da Bíblia. Aí, $100 é um valor alto, né? E aí, de repente, continuou a visitação, tomou seu café, orou, né, pela irmã e tal, mas a Bíblia ficou lá. E só tinha aquela na casa. A Bíblia ficou lá. E aí o pastor foi embora. Aí, meses depois, o pastor foi visitar de novo aquela irmã. E aí, conversa vai, conversa vem, já tinham conversado mais, o relacionamento já era um pouco mais íntimo. Daí a irmã tomou coragem e falou assim: pastor, olha, não queria te constranger não, mas da última vez que o senhor veio aqui, o senhor levou $100, né, da minha casa. O senhor levou dinheiro meu. Não queria te acusar, mas estava perto aqui da Bíblia e de repente sumiu. Aí o pastor vai, pega a Bíblia, abre, os $100 estava lá. Ela nunca abriu a Bíblia para ver o dinheiro lá dentro. Por que o pastor fez isso? Para ver se ela tinha leitura bíblica diariamente. Para ver o contato dela com as Escrituras. O pastor falou assim: tá aí, teu $100. Foi um teste. Por isso, se você deixar a Bíblia da tua casa perto de mim, eu não vou colocar meu porque eu não tenho, mas se tiver dinheiro perto eu vou colocar. Para saber se você está lendo a Bíblia. Mas, queridos, essa história, essa ilustração mostra a nossa importância de estar constantemente com as Escrituras. Todos aqueles discípulos, todos, as mulheres, os 11 e os 2 de Emaús, todos sofriam de um mesmo problema. Não haviam compreendido as Escrituras. E tanto foi necessário anjo e o próprio Cristo ressurreto para lembrar eles: olha,
vocês não estão compreendendo porque vocês não sabem das Escrituras. E no momento que ele fala, percebam, as mulheres voltam a lembrar. E os de Emaús e os 11 abrem-se os olhos, abrem-se o entendimento. Por isso que eu pergunto para você, qual tem sido o seu zelo para com a palavra? O teu convívio? Quantas vezes você dedica o seu tempo em absorver, alimentar do que o Senhor pode falar com você através das Escrituras? E, queridos, falar sobre tempo e dedicação à palavra é muito urgente, devido aos entretenimentos que nós temos hoje numa sociedade pós-moderna. Hoje a gente dedica horas assistindo uma série, mas durante a semana, quanto tem sido a nossa leitura diária? Nem que seja de um versículo, um momento de reflexão com Deus. Quanto que você tem dedicado de vida devocional? Ou será que está lá os R$100 dentro da Bíblia? E ela continuará durante um bom tempo. A Bíblia, como Lutero uma vez falou, é como um jardim que deve ser cultivado com diligência e cuidado, para que possamos colher riquezas que ela contém. Queridos, o que acontece com um jardim que não é bem cuidado? As flores morrem, não morrem? Tudo morre, não dá fruto. Por isso que é interessante essa observação que ele faz. É um jardim que tem que ser cuidado. Por quê? Porque ele vai falar com a gente. Ele vai gerar frutos em nós. E Cristo morreu e ressuscitou não para que andássemos mortos em espírito, mas encontrasse vida e vida eterna. E somente com a palavra temos uma vida eterna de relacionamento com o Criador. A ressurreição de Jesus, a presença de Jesus, abre os olhos daqueles homens e aquelas mulheres a uma visão espiritual das coisas. O que o pecado faz levando à cegueira, à confusão, Cristo abre o entendimento para conseguirmos contemplá-lo e glorificá-lo naquilo que ele merece ser glorificado. Cristo faz com que as escamas dos olhos caiam. Foi assim com Paulo, não foi? Ele não estava sob grande idolatria, sob grande religiosidade, perseguindo a igreja. Cristo faz algo como escamas cair dos olhos dele, para que ele tivesse uma compreensão espiritual das coisas. Hebreus 4,12 fala: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Queridos, Cristo venceu a morte e apareceu para os seus, mas os seus não reconheceram de imediato. Ou melhor, nem acreditaram que ele apareceria, porque faltava contato, compreensão, entendimento das Escrituras, do que a palavra dizia. Por isso, tente ser aquele bem-aventurado do Salmo 1, versículo 2, quando diz que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Que você possa estar tendo contato diariamente com a palavra de Deus. É como Spurgeon uma vez disse, que a palavra é a voz de Deus falando ao homem. Em segundo lugar, nós vemos, meus queridos, que além do texto nos mostrar a falta de compreensão, de entendimento com a palavra e nos convida a termos contato com ela, a gente percebe que a ressurreição de Cristo nos traz uma esperança viva para combater expectativas frustradas. Por quê? Percebam comigo que as mulheres estavam frustradas, porque o corpo não estava lá. João fala que Maria Madalena ficou chorando, porque o corpo não estava lá, expectativa sendo frustrada. O texto fala, né, aqui Lucas fala de perplexos. Essa ideia de perplexos é a ideia de realmente desconcertadas, de frustradas. Marcos diz que elas compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. Então pensa comigo, se elas estavam crendo que Jesus fosse ressuscitar, por que elas comprariam perfumes para passar em Jesus? Mas se elas compraram, é porque elas já partiram do pressuposto que Cristo ainda estava morto. E foram lá. E chegaram lá, além de não estar... o corpo não estava lá. Além de não estar vivo até então para elas,
além de não estar vivo, nem o corpo não está aqui. Os dois de Emaús, o mesmo entendimento. Triste, daí Jesus fica perguntando, tá, por que vocês estão tristes em outras? O que vocês estão falando? Aí os dois desconcertados, tristes, falam assim, olha, havia um entre nós aí que era profeta, era poderoso de Deus e tal. Eles vão falando, né, a partir ali do versículo 13. E aí, versículo 19, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Então eles estão falando para o Jesus ressurreto, claro, eles ainda não estavam reconhecendo, eles estavam desanimados, frustrados. Por quê? Porque eles creram, eles tinham a convicção de que Cristo iria redimir Israel. Mas cadê ele? Eles falam, né? As mulheres até falaram que encontraram o túmulo vazio e tal, que ele vive, mas não acharam ainda. Expectativa frustrada. Por isso que Jesus fala, como vocês são insensatos. Como vocês são insensatos e demoram para crer. E queridos, do mesmo modo estavam os 11. Os 11 estavam assustados, todos ali reunidos, sem saber o que fazer. Já faz 3 dias. Provavelmente eles ficaram juntos, né? Depois ali da morte de Cristo, porque fala que Cristo ressuscitou bem de manhã, no domingo bem de manhã, e nesse domingo bem de manhã já estavam todos eles reunidos, então estavam todos tristes, frustrados. Mas percebam que a aparição do Cristo ressurreto, em todos os contextos, é a evidência que nós podemos estar em constante esperança. Cristo aparece para eles, para mostrar que não, Ele vive, que Ele vive e está entre nós. Tim Keller falou que a ressurreição é a maior esperança para os nossos maiores medos. Eu entendo a mudança de emoções de todos aqueles discípulos ao avistarem Jesus, pois era um sinal de fé, que tinha uma fé em uma verdade, em um Deus que é vivo e não é morto, que todas as palavras ditas por Ele eram reais e se cumpriram. Jesus aparecer vivo é uma confirmação de que ele realmente é o Filho de Deus, o Messias, o verdadeiro, não era um falso mestre. Porque, queridos, quando a gente estuda a história do que estava acontecendo na época de Cristo, alguns messias, entre aspas, né, falsos, já haviam aparecido antes de Jesus. E apareceram depois. Só que eram messias falsos. Falavam de falsas profecias que estão no túmulo hoje. Mas o nosso Messias, o que é verdadeiro, o real, esse veio para salvar o seu povo e vive. Hoje ele vive. Por isso que a ressurreição é primordial para a minha e para a sua fé. Porque traz confirmação de que Jesus é e fez. E também fez para o nosso destino. Porque nós somos ressuscitados como Cristo foi. É no texto que nós lemos de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12 até o versículo 19. Lá o apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria em vão, a nossa pregação é inútil, a nossa esperança é vazia, o nosso testemunho é falso, que a gente não é perdoado e que nós somos os mais infelizes desse mundo. Porém, percebam de como então a ressurreição de Cristo, ele mostra que tudo isso está errado. De que não, a nossa fé não é vã, que a minha pregação aqui, essa manhã, ela não é inútil, muito pelo contrário. Sem a ressurreição, o cristianismo seria a maior farsa inventada pelos cristãos na história da humanidade. A maior mentira que já existiu. E queridos, muitos adversários tentaram apagar esse acontecimento. Muitos tentaram apagar, porque é primordial para a nossa fé. Muitas teorias foram levantadas para menosprezar. Lá em Mateus 28, de 11 a 15, a gente já percebe ali, no texto bíblico, os judeus tentando fazer com que a notícia da ressurreição fosse mentira. E aí, ao longo da igreja, vieram outras. Veio a teoria do desmaio, que diz que Jesus desmaiou na cruz e depois acordou. Tem gente que defendeu isso. Tem a teoria do túmulo errado, ou seja, que Cristo foi colocado no túmulo errado, não de José de Arimateia. E quando foram ver José de Arimateia, estava vazio. E hoje Cristo está lá. Os ossos dele estão no túmulo errado. O que também é uma teoria inválida. E tem a teoria da remoção. Essa é engraçada.
Porque dizem que, não, Jesus ficou no túmulo de José de Arimateia, mas à noite os discípulos foram lá, tiraram ele, colocaram em outro e limparam tudo, deixaram tudo bonitinho, como se Cristo tivesse ressuscitado. São teorias, queridos, que apareceram, mas nenhuma delas foram provadas. Porque o que é provado para nós, na nossa fé, é que não, quando os discípulos apareceram, quando Maria Madalena, quando todos eles apareceram, Cristo não estava lá. Mas Cristo apareceu depois, não para um. A gente poderia desconfiar se ele tivesse aparecido para um ou dois discípulos, mas Cristo apareceu para uma multidão. Apareceu para muita gente, apareceu para os 2 de Emaús, apareceu para as mulheres, apareceu para os 11, apareceu para Paulo um tempo depois, apareceu para um monte de gente, para mostrar que não, ele venceu a morte. Cristo ressuscitou, apareceu para muita gente e isso nos traz esperança. Crer na ressurreição é crer que nós podemos ter esperança naquele que venceu a morte. Enquanto as outras religiões, os seus deuses, entre aspas, estão mortos em túmulos, o nosso Deus hoje vive. O nosso Deus está entre nós. Só Cristo traz esperança viva para vidas frustradas. Eu queria aqui rapidamente contar a história de uma vida, de um rapaz, talvez você já ouviu falar da história desse cara. O nome dele é Nick Vujicic. É um rapaz que ele nasceu sem os membros. Ele nasceu sem os braços e nasceu sem a perna. Então, se depois você for digitar no Google, digita lá Nick Vujicic. Ele nasceu, meus queridos, sem os membros e viveu uma vida totalmente frustrada. Imagina toda a problemática de se viver sem as pernas, sem os braços. Mas chega um determinado momento da vida dele que ele encontra com Jesus. Ele tem realmente um encontro muito poderoso com Jesus. E a partir disso, ele renova a sua vida. Ele começa a ter uma vida de esperança. E começa a pregar o Cristo a partir do testemunho dele, do que Cristo fez no coração dele, aquele coração dolorido. Ele diz isso na própria organização dele, que se chama Life White Hole, que quer dizer vida sem membros. Ele fala que ele tentou se matar. Dentro da vida que ele tinha, dentro da deficiência que ele tinha, ele pensou em suicídio várias vezes. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele encontrou uma esperança tão viva, ele encontrou tanta alegria, que ele nunca mais pensou nisso. E queridos, hoje ele tem, por causa dessa organização, eu achei muito interessante, eu passei a pesquisar sobre essa organização e eu entrei no site deles. E lá Nick diz que o objetivo dele é compartilhar o evangelho com mais de 1 bilhão de pessoas até 2028. Então um homem totalmente frustrado é renovado com esperança em Cristo. E o objetivo dele é outro. Lembrando, ele teve mulher, ele casou, ele tem 4 filhos, ele vive uma vida normal. Mas o que fez ele viver uma vida normal? Aquilo que Cristo fez no coração dele, transformando frustrações em esperança. Somente o Cristo ressurreto fez isso com a vida daquelas mulheres, com aqueles 2 de Emaús, com aqueles 11, fez com o Nick e faz todos os dias com as nossas vidas. E por último, meus queridos, além de que Cristo ele nos ensina a necessidade de uma vida nas Escrituras. E ele nos traz uma esperança viva para combater expectativas frustradas. Por último, nós percebemos que Cristo, ele traz alegria, ele promove alegria e paz para corações atribulados. É o que diz o versículo 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém cheios de alegria. E estavam sempre no templo louvando a Deus. É interessante esse versículo, sabe por quê? Porque o contexto indica que todos os que estavam nesse contexto de Lucas 24 estavam reunidos num lugar só. Percebam, as mulheres frustradas, desanimadas, porque o túmulo estava vazio, vão e contaram para os 11, e ali ficaram.
Os dois do caminho de Emaús, depois que eles veem Jesus e cai a real, o que eles fazem? Foram falar para os 11. Então eles também estavam lá. Quando Cristo aparece, muito provavelmente estavam as mulheres frustradas, os dois de Emaús que estavam frustrados, mas depois se alegraram, e os 11. Todo mundo estava lá. E o versículo termina dizendo que estavam alegres, cheios de alegria e louvando a Deus no templo. Queridos, nós percebemos que, embora o texto indique públicos distintos, Jesus mostra que todos estavam alegres, cheios de alegria, após ver o Cristo ressuscitado. O Evangelho termina onde tudo começou, com o povo de Deus no templo bendizendo a Deus, cheios de alegria. Pois conforme o capítulo 1 de Lucas, lá no versículo 68, lá já dizia que todo o povo estava louvando a Deus. E aquele que visitou redimiu o seu povo. A ressurreição foi uma dose, e única dose, de ânimo para aqueles discípulos. Quem aqui às vezes não chega cansado em casa, depois de trabalhar o dia inteiro, às vezes aí tem que cuidar às vezes do filho, ou fazer comida, alguma coisa, e do nada alguma coisa acontece que recebe um ânimo, uma energia restaurada, e vai até altas horas da noite. É isso que Cristo faz em nossas vidas. Ele vem e ele aplica ânimo. É o que ele fez com esses discípulos. Após todo mundo está assustado, todo mundo descrê se realmente Cristo tinha ressuscitado, o texto termina dizendo, cheios de alegria e louvando a Deus. Somente o Cristo, que venceu a morte, esse que eu prego, só ele tem o poder de virar essa chave em nós, de trazer alegria quando todo o contexto em que você está ou estiver totalmente contrário a razões humanas, em contextos totalmente difíceis. Cristo pode te trazer alegria no seu coração. Nem sempre ele afasta de nós as tribulações, mas nos dá forças, ânimo e alegria para permanecer perseverante e não desistir na caminhada. Quando a enfermidade chegar, sim, você vai se assustar, vai se preocupar, vai ficar nervoso. Contudo, eu te convido a confiar naquele que morreu para te salvar e ressuscitou. A confiar nas palavras dele, que tudo ficará bem. Quando você tiver perdas que irão te abalar de uma forma, sabe, ficar sem chão, sem orientação, enlutado, você vai ficar assim, mas eu te convido a confiar naquele que morreu para te salvar e ressuscitou. A confiar nas palavras de consolo e de conforto que ele tem, de que as coisas dessa vida terrena é curta, são passageiras e que há uma vida eterna após aqui. Quando você estiver passando por tempestades dentro da sua família, no seu casamento, eu te convido a confiar naquele que morreu para te salvar e ressuscitou. A confiar que o Evangelho gera transformações e nas palavras das Escrituras. Queridos, somente Cristo traz alegria em corações que não estão em paz. Todos aqueles discípulos, aquelas mulheres, os dois irmãos, todos estavam tristes. Mas quando Cristo aparece para eles, há uma mudança, há alegria, há louvor no templo. Somente Jesus pode fazer isso. Sabe com o que eu lembro quando eu falo a respeito de alegria no meio de adversidade? Paulo. Paulo estava preso em Roma, muito provavelmente em Roma. E o que ele escreve para os filipenses, que a gente chama a carta da alegria? Ele fala, alegrai-vos, 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 dê graças. E ele totalmente num contexto doloroso e ruim. E ele fala, olha, teve tempos que eu passei dificuldade, mas teve tempos que eu não passei dificuldade. Então Deus me fez saber lidar tanto com a falta quanto aquilo quanto se tem em abundância. Só Jesus pode transformar as frustrações, a infelicidade, as coisas atribuladas do seu coração em alegria. E o Cristo que eu falo é o Cristo que venceu. É o Cristo que venceu a morte. É o Cristo ressurreto. Por isso que eu te pergunto, para encerrarmos essa série da Páscoa, o quanto a obra de Cristo
impacta a sua vida e que é refletida nela. Lembre-se, necessidade das Escrituras, esperança em frustrações frustradas. E ele traz a alegria e a paz em corações atribulados. Que Deus nos abençoe grandemente.